eu digo que o objetivo da apresentação é confrontar o conceito jurídico de renda, que é justamente se eu quero discutir a tributação ou não pelo imposto de renda, eu preciso saber o que é renda, e depois preciso saber o que é indenização para saber a capacidade que a indenização tem de efetivamente acrescer ou não ao patrimônio. Então, esse é o meu objetivo, confrontar o conceito jurídico de renda e os efeitos causados pelo recebimento de uma indenização. E eu faço dois questionamentos. É verdade, ou seria verdade, que as indenizações não são tributadas porque não geram acréscimo patrimonial? Porque isso simplificaria demais a discussão. Se renda é acréscimo patrimonial, indenização é uma recomposição do patrimônio, logo essa é uma conta de soma zero e eu não tenho acréscimo patrimonial, estaria resolvido o problema. Tá? Então seria essa a razão da tributação? Se eu não tenho acréscimo, então não há tributação pela renda, pela simples inexistência da materialidade passível de tributação pelo imposto de renda. E me parece que essas perguntas não são suficientes, e aí, ao estruturar a minha apresentação, eu pensei que se eu trouxesse exemplos, a questão ficaria mais palatável, vamos dizer assim. E eu selecionei 3 exemplos. O primeiro é uma indenização recebida por pessoa física, tá? Uma pessoa física que recebeu uma indenização por dano moral em razão de um acidente de carro que ela sofreu e que a deixou com lesões físicas permanentes, tá? E aí eu me pergunto, aqui eu fiz 4 perguntas, não sei se dá para enxergar, mas se uma indenização por dano moral pode A. Gerar acréscimo patrimonial, B. Se gera acréscimo patrimonial, de que forma eu determino esse acréscimo? Eu tenho que atribuir custo de aquisição à personalidade, ou esse seria um ganho de capital com custo zero, né? Um acréscimo patrimonial com custo zero? E mais, a integridade, eu acho essa pergunta até mais relevante, a integridade física e a moral compõem o patrimônio? Porque se indenização é recomposição de patrimônio, eu posso ter o patrimônio recomposto por algo que nunca fez parte do meu patrimônio? Essa é uma pergunta que me parece importante. O segundo exemplo é um tanto quanto mais complicado, que é uma pessoa jurídica que sofreu um dano em um equipamento de sua propriedade que é utilizado nas suas atividades habituais. Então, houve um acidente, esse equipamento se tornou imprestável, um terceiro causou esse acidente, um ilícito, e esse equipamento se tornou imprestável para uso. E eu vim a receber uma indenização por dano material. Tá? E o que acontece? Essa indenização, quando eu confrontei o valor recebido com o valor do bem na minha escrituração contábil, eu verifiquei que o valor da indenização era maior do que o valor do bem. Essa é uma preocupação, porque eu posso ter acréscimo patrimonial contábil, que é a diferença entre o valor do bem na contabilidade e o valor definido na sentença judicial como a indenização. Eu posso ter esse acréscimo sem correspondência na economia, ou seja, eu tenho um acréscimo patrimonial contábil que não seja acréscimo patrimonial econômico, ou necessariamente o acréscimo patrimonial contábil pressupõe um acréscimo patrimonial econômico. E mais, existe diferença entre acréscimo patrimonial para fins contábeis e acréscimo patrimonial para fins econômicos? Qual deles eu uso como referência para fins de tributação? Letra B. É exatamente isso. Qual deles? Qual é a referência? É o acréscimo patrimonial econômico? É o acréscimo patrimonial contábil? Ou nenhum dos dois? É o acréscimo patrimonial jurídico? Letra C. Uma indenização superior ao registro contábil do bem gera acréscimo patrimonial para fins jurídicos, para fins de tributação? E letra D. É justamente isso. Se gera acréscimo, ele pode ser tributado? O terceiro exemplo, mais simples, é a quebra de um contrato, qualquer que seja ele, em que houve a fixação de uma indenização por lucros cessantes, cuja referência foi o lucro estimado caso aquele contrato tivesse sido executado sem nenhum acidente de percurso, vamos dizer assim. Então, com base nesses exemplos, eu traço os objetivos aqui da nossa investigação hoje, que é o que compõe e como deve ser mensurado o patrimônio, porque se eu digo que se a pergunta é indenizações podem ou não gerar acréscimo patrimonial, eu preciso saber o que é patrimônio e como o patrimônio é mensurado. É relevante o fato da indenização ter um valor superior ao valor do bem indenizado? Isso é relevante? Isso é suficiente para que eu me indague se pode haver ou não tributação sobre isso? E por fim, eu acho que essa é a pergunta que me parece decisiva para a solução dos casos.
Qual que é a relevância do elemento volitivo para fins de tributação da renda? Eu posso ter renda contrariamente à minha vontade? Eu posso ter renda que Brandão Machado chamava de renda geração espontânea? Ou a renda depende da minha vontade? Eu, contribuinte, preciso desejar ter renda. Será que isso é verdade? Ou será que eu posso ter renda geração espontânea? E aí, esse é o principal questionamento de toda a minha apresentação, porque é com base nesse questionamento que eu pretendo, de repente, trazer uma forma de ler essa situação que pode chegar à mesma conclusão que o STJ chegou, mas por meio de outros fundamentos, que é se eu posso ter tributação ou renda quando o acréscimo patrimonial tem origem em um ato ou negócio jurídico compulsório. Então eu não desejei aquele ganho, ele me veio compulsoriamente em razão de um ilícito que foi praticado contra mim. Bom, para isso, ou para essa investigação, eu preciso de um ponto de partida, que é o que é renda. E renda é acréscimo patrimonial, ou riqueza nova. Sobre esse assunto, eu poderia dizer que há consenso, ninguém acredita, pelo menos imagino eu, que renda pressupõe decréscimo patrimonial. Renda é sempre acréscimo, isso vem desde Adam Smith, que renda é acréscimo patrimonial. O problema é que dizer que renda é acréscimo patrimonial diz muito e pouco ao mesmo tempo. Porque eu preciso saber o que é patrimônio, como ele deve ser mensurado, como as oscilações de valor devem ser consideradas, em que momento. Então, dizer que renda é acréscimo patrimonial diz muito e pouco. Então, quais são os problemas dessa afirmação? Como que se mensura o acréscimo patrimonial? Se eu tenho bens e direitos, ou direitos e obrigações no meu patrimônio, e eles oscilam de valor no curso do tempo, como é que eu devo tratar essas oscilações de valor? E, por fim, em que momento eu posso afirmar que essas oscilações de valor efetivamente se incorporam ao meu patrimônio de forma definitiva? De forma definitiva eu digo porque o direito não se ocupa do futuro, o direito se ocupa do passado. Eu tributo a renda oferida e não a expectativa de oferimento de renda futura. Isso faz bastante diferença quando eu estou preocupado em mensurar as oscilações do patrimônio. Então, voltando aos exemplos, eu faço algumas provocações aqui, que é, se a moral não compõe o patrimônio, e há quem diga isso com muitos fundamentos, a moral não compõe o patrimônio. Se a moral não compõe o patrimônio, então a indenização por dano moral, ao contrário do senso comum, gera acréscimo patrimonial, porque se aquele bem que está sendo ressarcido ou recomposto não fazia parte do meu estoque inicial de bens, então a indenização recebida gera sim acréscimo patrimonial. E aí a conclusão lógica e imediata seria, se gera acréscimo, então tem que ser tributado, porque a premissa lá de trás era, não gera acréscimo, se não gera acréscimo, não pode ser tributado. Se eu estou dizendo gera acréscimo, a consequência deveria ser, então, tributa-se. No caso da pessoa jurídica, o critério de contabilização é que vai definir se há acréscimo ou não há acréscimo. Então, se eu tiver um registro contábil a valor de entrada, custo histórico, eu vou ter um ganho de um tamanho. Se eu tiver o registro contábil a valor justo, eu tenho um ganho de outro tamanho. Então, será que é o critério da contabilidade de registro de ativos e passivos que vai determinar se eu tenho ou não tenho ganho e em que momento ele é oferido? E parece estranho que a gente afirme que a incidência ou não do imposto de renda, em razão do cálculo do acréscimo, dependa de um critério contábil de percepção da realidade. Essa é uma provocação que eu faço aqui. E o terceiro ponto é, se os lucros indenizados seriam tributados, não deveria ser uma consequência lógica de que aquilo que eu recebo em substituição a ele deveriam seguir essa mesma lógica? Então, se eu tributaria o lucro que eu receberia, aquele lucro que eu recebi em substituição, mesmo que em razão de um ilícito, não deveria ser tributado igualmente? Então, eu estou voltando aos exemplos só para dizer que eles pareciam mais simples do que efetivamente são, a depender da forma como se estrutura o raciocínio. Tá? Então, eu trago uma primeira conclusão, que ela, de certa forma, desconstrói uma premissa comum, que é, indenizações não geram acréscimo patrimonial. Isso não é verdade. Indenizações podem, sim, gerar acréscimo patrimonial. A discussão é se aquele acréscimo ele é jurídico, se não é jurídico, se ele é definitivo, se não é definitivo, se deveria ser tributado ou se não deveria. Mas não me parece verdade a premissa de que indenização, presunção iure, de iure, não gera acréscimo patrimonial, porque ela gera. Tá? E aí,
Para que a gente descubra ou responda essa pergunta na medida em que indenização pode gerar dano, acréscimo patrimonial, a discussão passa a ser o seguinte: bom, então, qual é a diferença entre patrimônio e renda? Porque aí essa parece ser uma distinção relevante. Qual é a diferença entre patrimônio e renda? Eu invoco aqui a doutrina de um professor italiano muito renomado, Francesco Tesauro, que vai dizer: patrimônio é o que se tem, renda é o que foi adquirido. Portanto, o patrimônio é uma situação estática, renda é fluxo. Tá? Então, porque se eu não admitir a diferença entre estático e movimento, ou entre uma situação estática e uma situação em movimento, renda seria igual ao patrimônio. E aí não haveria diferença entre tributação da renda e tributação do patrimônio. E me parece que no Brasil, especialmente, em razão das regras de repartição de competência, renda é renda, patrimônio é patrimônio, receita é receita, faturamento é faturamento, e eles não podem se confundir ou se sobrepor a essas competências. Bom, e aí, olha só, se renda pressupõe a existência de um acréscimo patrimonial, segunda conclusão, nem todos os acréscimos patrimoniais são tributados pelo imposto de renda. Um exemplo simplório: quando eu recebo uma doação, o meu patrimônio aumenta, mas não é tributado pelo imposto de renda, pelo simples fato de que esse acréscimo, no direito brasileiro, foi reservado aos estados. Esse acréscimo patrimonial se chama herança ou doação, ou tem como origem herança ou doação. Não pode ser tributado pelo imposto de renda. Razão pela qual me parece, aqui a doutora Cristiane lembrou o momento das eleições, propostas de um imposto sobre a renda, o imposto sobre herança e doações federal, é absolutamente inconstitucional, essa competência é do Estado. A União não tem competência para instituir um imposto sobre herança e doações, absolutamente não tem, porque essa não foi a vontade do legislador constituinte originário. Essa competência é do Estado. Então, olha só, algumas perguntas relacionadas ao patrimônio aqui para avançar. Aqui eu trago o professor Ricardo Maria de Oliveira, que vai dizer: patrimônio é um complexo de direitos e obrigações portadoras de conteúdo econômico. Aqui eu já começo a ter dúvidas se a moral faz parte do meu patrimônio. Se essa definição estiver correta, direitos e obrigações portadoras de conteúdo econômico, a moral não me parece fazer parte do patrimônio. É a pergunta que está logo abaixo. Na sequência, para as pessoas jurídicas, uma informação relevante. Antes da Lei 11.638, de 2007, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2008, eu tinha uma contabilidade essencialmente baseada em valores de entrada, cujo exemplo, cuja manifestação mais evidente é a regra de todos conhecida, custo histórico como base de valor. Então eu tinha um patrimônio a custo, em razão de dois postulados que a contabilidade adotava: conservadorismo e prudência. Então eu tinha um critério específico da ciência contábil de mensuração do patrimônio que levava em consideração um critério, custo. Poderia ser outro. Hoje a gente tem uma tendência de adoção do valor justo. Não é porque a realidade mudou, é porque a minha forma de entender a realidade se alterou. Então eu saio de uma regra quase que canônica de custo histórico e migro cada vez mais para uma regra de mensuração do patrimônio a valor justo. A realidade não mudou. O que mudou é a forma como a contabilidade mensura, reconhece e evidencia essa mesma realidade. Não houve uma alteração da realidade, houve uma alteração efetivamente normativa. E, em razão disso, aquele questionamento que eu fiz anteriormente, se haveria efetivamente diferença entre o valor do meu ganho, se a minha contabilidade mensura o patrimônio a custo ou mensura valor justo, não me parece fazer o menor sentido que essa distinção seja importante. Por isso, a minha terceira conclusão, um pouco mais polêmica, que é: será que o conceito de patrimônio, a gente está falando de acréscimo patrimonial, deve ser buscado no direito privado? Existe identidade entre patrimônio para o direito privado e patrimônio para o direito tributário? E me parece que não há. O conceito de patrimônio para o direito tributário não precisa ser buscado no direito privado. E quando eu digo o conceito de patrimônio, o que eu quero dizer efetivamente é os critérios de mensuração do patrimônio. Eu não sou obrigado a mensurar o patrimônio para o direito civil da mesma forma que eu vou mensurar o patrimônio para o direito tributário. Isso não faz o mínimo sentido. Fosse isso verdade, uma pessoa física perdulária nunca pagaria imposto de renda, porque os critérios, a vontade dela de consumir tudo aquilo que ganhou, zeraria o seu patrimônio ao final de cada ano calendário, e nem por isso ela teve menos capacidade contributiva do que aquele que poupou o que recebeu. Tá? Então, a minha conclusão é: o conceito de patrimônio, os critérios de mensuração do patrimônio não dizem respeito ao direito privado. Podem dizer, ou não.
não há uma ideia de que aqui o direito tributário funcionaria como um direito de sobreposição. Tá? Bom, mais um passo aqui. Admitindo, então, a possibilidade de ocorrência de acréscimo patrimonial quando se recebe uma indenização, que horas esse acréscimo patrimonial, em que momento esse acréscimo deveria ser considerado incorporado ao patrimônio do contribuinte? E aí é o ponto de baixo. O que eu diria é, esse acréscimo tem que estar realizado. Tá? Realização é a própria ideia de fluxo de tesouro, porque se não houvesse realização, de novo, renda e patrimônio seriam grandezas equivalentes, e não são. Então, o que eu preciso aqui é estabelecer que o acréscimo patrimonial tem que estar definitivamente incorporado ao meu patrimônio, por meio de um fluxo. Do contrário, o que eu tenho é patrimônio e não renda. Uma nova perspectiva de mensuração do patrimônio não é renda. Uma nova perspectiva de mensuração do patrimônio é patrimônio. Bom, e aí então a realização passa a ser decisiva para fins de tributação da renda. E essa realização, que deve ser por meio, ou deve ocorrer por meio de um ato ou negócio jurídico celebrado pelo contribuinte, não pode ser qualquer ato ou negócio jurídico. E aí entra aquela discussão lá de trás da compulsoriedade. Vejam que a esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência remansosa. Aqui a representação 1260, julgada em 87, dizendo que na indenização, aqui por desapropriação, se houver diferença entre o valor recebido e o valor do meu bem, não há o que ser tributado. Por quê? Exatamente o que foi repetido no RS 77431, que faz referência àquela representação, dizendo o seguinte, olha, na desapropriação, o titular do imóvel é compulsoriamente privado que lhe pertence. Abre aspas. Faltando-lhe assim o arbítrio para a livre disponibilidade, condição para o cogitar de lucro. O Supremo está dizendo o seguinte, olha, é necessário sim, ou é necessária sim a ocorrência de uma transação, mas não é qualquer transação não. Transações compulsórias não geram ganho, porque eu preciso do livre-arbítrio. Se eu fui compulsoriamente desapossado do que era meu e recebi em troca disso um valor, esse ganho não é renda, esse ganho é patrimônio. E são figuras distintas aqui, jurisprudência do Supremo há 30 anos. E aí, quarta conclusão, a intributabilidade das indenizações não decorre do fato de que não houve acréscimo patrimonial, decorre do fato de que esse acréscimo é compulsório, e acréscimo compulsório não está realizado. Não estando realizado, eu não tenho o fato gerador do imposto de renda, o raciocínio é distinto. Estou dizendo, há acréscimo, mas não realizado, porque esse acréscimo é compulsório. E aí, só para encerrar, voltando aos exemplos, no caso das pessoas físicas, por que uma indenização por dano moral não seria tributada? Porque não há acréscimo? Não, há acréscimo, eu não tenho dúvida que ao final do período, se eu receber uma indenização, estou mais rico do que eu estava antes, independente da razão pela qual a riqueza foi recebida. Eu não tributo a indenização, não é pela ausência de acréscimo, é pela sua compulsoriedade, é porque eu não desejei recebê-la. Ninguém vive em sociedade para ser indenizado, nós vivemos para que os contratos sejam performados de forma normal. No caso das pessoas jurídicas, aqui é um pouco mais complicada a questão, porque imaginemos que a sentença judicial me conceda uma indenização a valor de mercado. Por quê? Porque o juiz está considerando que eu preciso ter dinheiro para comprar hoje o bem que me foi desapossado ontem. E aí pode acontecer do valor contábil desse bem não corresponder ao valor de mercado dele. Por essa razão eu tive um acréscimo? Eu não tive acréscimo. O que eu tive foi uma percepção diferente da realidade. O juiz, o Poder Judiciário, olhou para a necessidade de que eu possa fazer uma nova compra, para que eu retorne ao status quo, e não para o valor contábil do meu bem. Isso é irrelevante, porque o valor contábil do meu bem representa pura e simplesmente uma perspectiva da contabilidade sobre a mensuração do meu patrimônio. Não tem qualquer relação com o que o Poder Judiciário fez. O Poder Judiciário, obviamente, não cogita de um ganho, porque se o Judiciário cogitasse de um ganho, não seria uma indenização. Indenização é, por definição, recomposição do patrimônio. O único problema em relação a isso aqui é se eu recebo a indenização em dinheiro e esse valor é maior do que o valor contábil do bem, e eu resolvo não comprar um outro bem, eu quero ficar com o dinheiro para mim.
será que nessa hipótese eu poderia falar em ausência de elemento volitivo, porque eu recebi a indenização, não comprei outro bem? Isso me parece dizer o seguinte, olha, se eu não comprei um outro bem, é porque vale mais a pena ter o dinheiro do que o bem. É como se eu tivesse vendido esse bem e apurado um ganho de capital. Sobre esse aspecto, acho que essa é uma discussão mais sofisticada, mas eu só cito aqui uma solução que os americanos encontraram. Lá no Código Tributário norte-americano tem a figura do involuntary conversion, que é quando eu recebo a indenização, eu tenho 2 anos para adquirir um bem de mesma natureza. Se eu não o fizer, presume-se que eu desejei aquele bem. Presume-se que se eu não comprei um novo bem, melhor foi ser indenizado do que retornar ao status quo. E aí, portanto, eu deveria ser tributado, que me parece uma solução bastante interessante. Como a doutora Cristiane bem lembrou, estamos no ambiente acadêmico aqui, a minha pergunta é, será que a gente não deveria pensar numa solução parecida no Brasil, que seria aqui, eu sugiro, uma intributabilidade presumida até o final do exercício seguinte, para que se dê tempo ao contribuinte que ele efetivamente aplique o produto da indenização em um bem de natureza semelhante. E aí, nesse momento, a sentença do judiciário que me concedeu o dinheiro chegaria de fato, ou revelaria de fato o seu propósito, que é retornar as partes ao status quo, ou seja, ao momento anterior à ocorrência do ilícito que eu não desejei. Bom, em relação aos lucros cessantes, aí a conclusão me parece mais direta, e aí, para não ter que fazer maiores comentários, cito Pontes de Miranda, que diz: o dano pode consistir em diminuição do patrimônio no momento do fato que o causou, ou em impedimento de elevação do patrimônio. Portanto, se eu recebo indenização por lucros cessantes, ela deveria ser tributada tal como seriam os lucros se eu os tivesse recebido em condições normais. São essas minhas considerações. Muito obrigado.